Oi gente, tudo bom? Nós somos Mariana Ferreira, Kathleen Bianca, Maria Júlia Félix e Milena Pinheiro, alunos do 4º ano do curso de Informática do IFRN Campus Parnamirim. Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto sobre a replicação AD. Nós falaremos um pouco sobre o que é a replicação em si, o gerenciamento de projeto e também os testes que fizemos no nosso projeto. Bom, eu vou falar um pouco sobre a nossa ferramenta utilizada, que foi o Active Directory, que nada mais é do que um serviço de diretório que foi desenvolvido pela Microsoft para o sistema operacional Windows, que vai permitir o gerenciamento de usuários, computadores, impressoras, alguns recursos de redes, e dentro dessa rede corporativa que foi criada. Então o AD ele vai armazenar essas informações de forma organizada. O seu principal componente é o domínio, Então, ele que vai representar uma área administrativa, onde todos os objetos, no caso, os usuários, os grupos, os computadores, as impressoras, são gerenciados. É importante ressaltar que antes de criarmos o domínio da máquina, instalamos o Active Directory Domain Service, que nada mais é do que o ADDS, que é um serviço principal do Active Directory. Então, é ele que vai ser responsável por organizar todas as informações sobre usuários, computadores, grupos, recursos de rede, enfim, todas essas coisas. Então, sem o ADDS, o Active Directory simplesmente não funciona. Tá, mas qual é a diferença do Active Directory e o Active Directory Domain Services? Bom, o AD é o nome da tecnologia criada pela Microsoft para gerenciar essas redes, como os usuários e os computadores. Então, ele é um conjunto de serviços. E o ADDS é o serviço central do AD. Então, o AD é a estrutura completa que inclui vários serviços e o AD é um dos. Durante a instalação do ADDS, foi necessário a gente inserir uma nova floresta, que é uma estrutura mais alta e completa da hierarquia. Então, ela vai representar todo o ambiente do AD de uma determinada organização, ou até várias se estiverem conectadas. Ela é uma estrutura organizacional completa e dentro dela você pode colocar vários componentes fundamentais, e um deles é o domínio. Bom, e por fim, falar um pouco sobre o domínio no AD, que é uma área onde todos os usuários, computadores e recursos são gerenciados todos juntos. Então, ele que vai permitir centralizar logins, aplicar algumas regras de segurança e organizar tudo de forma eficiente em uma rede corporativa. Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como organizamos o nosso projeto da replicação AD aqui no Asana. Usamos essa ferramenta para planejar e acompanhar todas as etapas, de forma prática e organizada. Bom, o nosso projeto foi dividido em 6 etapas principais, mais uma etapa final. Cada uma dessas etapas contém 2 passos, que foram criados como tarefas no Asana. Assim, conseguimos ir avançando passo a passo, garantindo que nada fosse esquecido. Aqui na tela, vocês podem ver que o nosso quadro é dividido por coluna, e eu vou explicar rapidinho o que cada um faz. Aqui no A Fazer, a gente coloca as tarefas que ainda não foram iniciadas. Um exemplo é o passo 2 da etapa final, que é justamente fazer esse vídeo. Aqui em andamento, nós colocamos as tarefas que estão sendo feitas no momento. No momento, essa coluna está vazia, porque a maioria das tarefas já foram finalizadas. E também temos a coluna do concluído, que temos sobre o relatório 1, que também foi justamente sobre a replicação do AD, mas somente a parte teórica, e nesse concluído, que é da replicação do AD, aqui estão justamente os passos práticos da replicação que já foram executados, como a instalação do serviço de DNS, a criação do domínio no Active Directory e os testes de conectividade. Essa estrutura no Asana nos ajudou muito, porque conseguimos acompanhar exatamente em que ponto estávamos e quem era responsável por cada parte. Também pudemos adicionar datas, descrições, arquivos e comentários em cada tarefa, o que facilitou muito a organização e a colaboração do grupo. Então é isso. Com a Asana, conseguimos organizar o projeto de forma clara, dividindo tudo por etapas e passos, o que facilitou bastante o nosso trabalho.
Bem, o primeiro teste que fizemos foi o teste de funcionalidade, que é um teste extremamente simples, onde a gente basicamente cria um usuário na máquina primária ou principal e verificamos se esse usuário está criado também na máquina secundária, que no caso é a server core. Por quê? Se esses usuários estão corretos em ambas as máquinas, significa que o que é feito em um controlador de domínio está sendo propagado para o outro, que é justamente o comportamento que nós queremos fazendo a replicação AD. Como podemos ver no vídeo, esse foi o comportamento obtido, ou seja, a replicação está funcionando do jeito que deveria. O nosso segundo teste foi um teste de falha, em que ele simula um cenário onde o PC principal, que é o controlador de domínio principal, está offline. Quando nós tentamos replicar, nós iremos ver um erro, porque como ele está offline, ele não consegue replicar, que é o comportamento esperado. Um detalhe importante de ressaltar é que quando você faz o teste de falha e você tem mais de 3 máquinas, ele não vai conseguir replicar com a principal, mas ele vai replicar as outras. No entanto, no nosso cenário, nós só tínhamos 2 máquinas, então não conseguimos testar essa parte. Mas fica aí a explicação. O nosso terceiro teste foi de forçar replicação, que é uma forma de garantir que as operações feitas em um controlador de domínio sejam propagadas corretamente para os outros DCs dentro do mesmo domínio ou da mesma floresta. Porque se isso falhar ou atrasar, pode causar problemas críticos, como a inconsistência dos dados. Para republicar, a gente usou o comando repadmin replicate, que exibiu mensagens de sucesso. Depois rodamos o repadmin /show repli para verificar os estados da replicação, que também exibiu sucesso para as últimas tentativas feitas. Se prestar atenção aqui, a gente consegue ver que algumas tentativas anteriores dos dias 15 de julho apresentaram erros. Isso porque a máquina principal e os servidores, o server core no caso, estavam com as datas diferentes e o Active Directory depende fortemente da sincronização do tempo para garantir a consistência dos dados. Aí nós arrumamos as datas, os horários, tudo certinho e aí deu certo. Os nossos últimos testes foram os de diagnóstico. Eles são as verificações realizadas para identificar problemas em sistemas, redes ou serviços, como o Active Directory. Existem muitos métodos para fazê-los, mas a gente utilizou os três principais comandos, que é o get service, que verifica se os serviços críticos do AD estão em execução, e como visto no vídeo, todos estavam mostrando que o DC está operacional, né? Tá tudo certinho. O NSLookup verifica se o DNS está configurado corretamente para o AD, e ambos os resultados foram positivos. O repadmin /syncal /append força a replicação imediata de todos os DCs, que podem identificar problemas de rede entre DCs, falhas de autenticação, Kerberos ou bancos de dados corrompidos. O teste também foi executado com sucesso, sem nenhum erro. O DCDiag/V é uma das ferramentas mais completas para diagnosticar problemas no Active Directory. Ele executa uma série de testes automatizados e fornece um relatório detalhado sobre a saúde do controlador de domínio. Como podemos ver no vídeo, todos os testes foram executados com sucesso, comprovando o bom funcionamento do AD. Bom, e para encerrar, esse projeto nos ajudou muito a entender na prática como funciona a replicação do Active Directory. A gente viu que ela é muito importante para manter os dados iguais em todos os servidores do domínio, garantindo que tudo funcione de uma forma sincronizada. Então, durante o projeto, a gente utilizou a ferramenta Asana para organizar as tarefas e criamos cartões com cada etapa, como foi mostrado no vídeo, para a gente seguir um planejamento e cumprir os prazos de forma correta. A parte prática foi a mais desafiadora, mas que nos ensinou muito, e percebemos que na área de redes e infraestrutura, os detalhes fazem toda a diferença. Então, um pequeno erro pode impedir que tudo pare de funcionar como deveria. E foi aí que a gente entendeu o quanto cada passo é essencial seguir corretamente. Porque conseguimos colocar o que aprendemos na teoria em prática. Além de entender como a aplicação funciona, também aprendemos a nos organizar melhor com a ferramenta que usamos. E é isso.
Muito obrigada por assistir até aqui, espero que o vídeo tenha sido útil e é isso. Obrigada.